eles vieram, diz a Bíblia, irmãos, que eles acharam lá um cacho de uva tão enorme, irmão, para ver como a terra era boa. Um cacho de uva tão grande que um homem só não conseguia trazer sozinho. Teve que 2 homens pegar este cacho de uva para trazer, para apresentar a Moisés. Veja que a terra era boa, mas esse bando de visão curta, irmão, chegou até Moisés e disse: olha, Moisés, a terra lá realmente ela é boa, ela emana leite e mel, só que tem uma coisa: dificilmente nós vamos conseguir possuir essa terra, porque lá existe um povo de tamanhos enormes, existe produção, o povo mora em todas as cidades. Nós temos lá os jebuseus, os heteus, os amorreus que habitam nas montanhas, os cananeus que habitam junto ao mar, enfim, tudo de Deus estava lá. E também nós vimos lá alguns gigantes, e eles chegaram dizendo, isso fala, meus irmãos, dos filhos de Enaque, Aiamã, Sesai e Talmai, eram gigantes enormes. Eles chegaram dizendo: não tem como nós entrar lá. Não tinha visão, a visão era curta, mas eis que ali existia 2 homens, irmão, com uma visão longa, que por trás de toda essa dificuldade ele enxergava algo muito poderoso, Josué e Caleb. E diz a Bíblia que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a terra por herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Nós vamos possuir a terra. Visão longa, aleluia. Obreiros de visão longa, irmão, aleluia, é uma bênção de Jeová. Agora, irmão, nós temos hoje no nosso dia, irmão, tanto caba de visão curta, queridos, aleluia, que é uma tristeza. Permita-me fazer aqui, meus irmãos, uma metáfora real, aleluia. Espera, veja um obreiro, irmão, de visão curta, visão curtinha, queridos, ele vai assumir uma igreja. Eu já tive algumas experiências como essas, irmão, porque Deus nos deu a graça de pastorear algumas igrejas nesta vida de ministério que Deus nos deu há muitos anos. E eu tive esses conhecimentos, meus queridos, mas eu conheci muitos obreiros de visão curtinha, pequenininha, mas eu conheci também homens de visão longa, que enxergava do outro lado, ele enxergava além das barreiras. O obreiro de visão curta, irmão, escute aqui, é aquele que ele assume uma congregação, irmão, com 30 membros, e ele fica ali, querido, trabalhando ali naquela congregação que ele pegou com 30 membros. Ele fica 2 anos lá, e quando ele entrega a congregação, irmão, ele entrega com 20. Essa é a visão curta. Nunca dava para fazer, pastor Davi, nunca dava para realizar, nunca dava para ir para os cultos ao ar livre, nunca dava para evangelizar. A missão para ele era um tormento. A igreja só vai detonar, só vai cair, ele vai entregar com menos mesmo. Agora, irmão, o crente, o obreiro é de visão longa, é diferente, irmão. Ele chega, assume uma igreja lá no pico do morro, no meio das favelas, onde só tem cambada ruim, como diz aí no meio, os traficantes, os drogados, como nós era. Pastor, mas assim, querido, ele chega lá, a igreja está lá com 30 membros, ele reúne os únicos 3 obreiros que ele tem lá e chega: vem cá, meus amados, vamos fazer uma reunião. Alguém diz: aqui nunca fizeram reunião, o que esse cabra quer fazer na reunião? O que vai ser? Vamos fazer uma reunião. Reúne os obreiros e diz: olha, queridos, nós vamos a semana que vem fazer uma campanha, vamos entrar em oração e jejum, nós vamos quebrar essa parede aqui que está aqui no fundo aqui, ó. Tem quantos metros lá para o fundo de terreno? Tem mais uns 10 metros ainda, pastor. Nós vamos quebrar essa parede aqui e vamos aumentar essa igreja lá para o fundo, e já vamos agregar aqui dentro mais uns 40 bancos.
Aí outro visão curta disse, ele está louco, pirou, enlouqueceu. A igreja está metade vazia para preencher, não tem membro, ele quer aumentar a igreja. Querido, o homem de visão longa, ele consegue enxergar lá na frente essa igreja cheia. Ele quebra a parede, ele constrói, ele aumenta a igreja. Ele fica lá um ano, pegou com 30, ele entrega com 60, com 80, com 120, porque ele teve uma visão longa. Levante a sua mão e adore o nome do Senhor Jesus. Crente de visão longa, irmão, ele consegue transpor as barreiras. Ele consegue transpor as barreiras. Vai levar a pedrada, vai! Porque Caleb, quando ele colocou-se de frente e disse, não, nós vamos possuir a terra, nós podemos possuir. A igreja se levantou, irmão, sim, está escrito aqui, se levantou toda a congregação contra ele e queria apedrejá-lo, mas ele continuava com a visão longa. E ele continua lutando. Veja bem, meus irmãos, e mais uma vez ele se coloca, aleluia, no versículo 7, veja bem, para provar o que estou dizendo. E disseram toda a congregação dos filhos de Israel, a terra pelo do qual possamos espiar é terra boa. Caleb falando, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará por herança. É uma terra que mana leite e mel. Tão somente, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como pão os devoraremos. O Senhor é conosco, não temais. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia! Crente de visão longa, irmão, só consegue ser vitorioso. Você é mais do que vitorioso. Eu venho aqui esta noite para dizer a você e trazer-vos à sua memória o grande poderio do seu Deus. A luta, o problema, a doença, aquele filho que está nas drogas, para o grande Deus que você serve, amado, amada, não é nada. Deus tem a solução, Deus tem a vitória para te dar. Queridos, você já é vencedor, você já é vencedor. Aleluia, visão longa, irmãos, visão longa, aleluia. Eu descobri, irmãos, tanta coisa desta ave, irmãos, que é uma riqueza de detalhes. Vamos ver se conseguimos falar, meus irmãos, mais uma delas. Aleluia, louvado seja o nome do eterno Deus para sempre. Queridos, uma outra característica em que eu descobri desta ave, meus irmãos, é a seguinte: é que ela, meus amados, está em um patamar das aves mais importante de todas elas, amados. Eu descobri também, meus irmãos, uma outra característica desta ave muito importante, irmão. Sabe qual é, queridos? É a característica seguinte, que esta ave, irmãos, ela não teme a tempestade. A águia não teme a tempestade. Interessante. Os irmãos, eu fui criado meio no sítio um certo tempo. Eu me lembro muito bem. Quando formava-se um temporal enorme, aquelas nuvens negras, quando baixa, e vocês esperam um grande vendaval, você espera a chegada de um grande temporal, não é verdade? E vai formar-se uma grande tempestade. A primeira coisa que as aves, irmão, faz é começar a correr, a bater suas asas e procurar um abrigo para se abrigar.
Na cidade é o pardal. Quantos conhecem pardal? Tem pardal, né? Aleluia. Hoje as mansões bonitas não tem pardal mais, porque os beiralzinhos tudo fechadinho, né? Mas na nossa época era casinha que tinha aquelas caixinhas de madeira, que os pardal entravam para dentro, você lembra? Exatamente. Então quando começava a ventar, irmão, o pardal já batia as asas, já corria assim, tocava lá dentro. Assim como tantas outras aves, procurava abrigo para fugir da tempestade, para correr da tempestade. Queridos, mas a águia não. A águia é diferente. A águia não corre, irmãos, da tempestade. A águia, quando vê formar-se este grande temporal, irmãos, aquele vento, ela sabe que vem tudo derrubando tudo, quebrando tudo. Ela reúne as suas forças, irmãos, e coloca todas as suas forças nas suas grandes asas que ela possui. E ela sai num voo rasante, meus irmãos, não correndo da tempestade, não correndo do vento. Ela começa a bater as suas fortes asas, correndo contra a tempestade. Ela avança contra a tempestade. Ela tenta e vai rasgando a tempestade. O vento sopra, balança ela para lá, balança ela para cá, mas ela bate as asas e vai rompendo aquela tempestade, vai rompendo as nuvens. Sabe por quê? Porque através da visão longa que ela possui, ela sabe que atrás daquelas grandes nuvens cheias, atrás daquele temporal, vai existir uma bonança, uma paz, e ela vai encontrar um sol radiante, aonde ela vai estar segura. Aleluia. Querido, a tempestade vem, mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos que enfrentar ela, nós temos que ir contra ela. Meus queridos, nós temos que chegar, meus irmãos, e bater de frente, muitas vezes com a luta que sobrevém sobre nós. Meus queridos, Tiago no capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: resistir o diabo e ele fugirá de vós. É verdade, irmão, tem que resistir, ele foge. Mas existem certos momentos que, além de resistir, você tem que enfrentar ele, você tem que bater de frente com ele, para que você possa ter vitória. Louvado seja o nome do Eterno. Quando eu era jovem, irmãos, eu me lembro, eu nunca esqueci, eu fui muito envolvido com artes marciais. Cheguei a uma graduação boa de artes marciais. Cheguei a disputar alguns campeonatos nacionais. Eu tinha um mestre, que eu nunca esqueço nem o seu nome, professor Hirakawa. Um japonês muito habilidoso na época, um dos melhores da época que existia. E quando nós íamos disputar os campeonatos, ele reunia todos os atletas. Ele dizia: olha, mantenha sempre a guarda do seu adversário. Mantenha sempre a guarda, porque mantendo a guarda, você terá possibilidade boa de defesa. Porém, nunca esqueça que a melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. Eu nunca esqueci disso, irmão. Eu nunca esqueci disso. Por isso, querido, é que hoje eu venho, através desta palavra, dizer-vos: resistir o diabo e ele fugirá de vós, como diz Tiago. Mas muitas vezes, meus irmãos, você tem que enfrentar, você tem que encarar. Aleluia. Por quê, irmão? Porque trazendo-vos a memória de que o teu Deus é maior do que a sua luta, você vai enfrentar e Deus vai te dar a vitória. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. O Timóteo no capítulo 1:7, ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Aleluia. Nós temos que ter coragem, irmão, para poder prosseguir avante. Aleluia. E enfrentar a Satanás, porque esta a verdade que temos da Bíblia Sagrada, meus irmãos, através da grandeza do nosso eterno Deus. Quantos crê que Ele é maior? Levante a sua mão e adore o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Vamos encerrar, meus irmãos. Eu desejo participar com os irmãos. Quantos estão entendendo esta mensagem, irmão? Aleluia, louvado seja o nome do eterno Deus. Vamos terminar, meus irmãos, rapidamente. Uma outra característica, meus irmãos, que eu encontrei muito importante aqui, meus irmãos, é que a águia é uma ave que ela não tem medo da morte. Não tem medo da morte. A águia, irmãos, quando ela se aproxima à sua velhice, ela sente que vai partir, ela não lamenta, ela não chora, ela não reclama. Você vai andar, meus irmãos, pelas fazendas aí afora, grandes planícies, você vai encontrar cadáver, esqueleto de inhambu, de pintacil, de tantas outras aves. Você vai encontrar esqueletos, que elas morrem, se deteriorizam ali e ficam seus esqueletos por ali. Mas você nunca vai encontrar o esqueleto de uma águia. Você nunca vai encontrar. Na planície, não. Sabe por quê? Porque quando chega a sua eternidade, ela sente que a sua hora é chegada, ela reúne as suas forças e ela procura um pico dos mais altos que ela consegue. E ela voa até lá. E ela arruma um lugarzinho que ela se pousa. E ali ela fica tranquilamente esperando o seu momento, sem reclamar, sabendo, entendendo que aquele momento para ela é um momento bom. Querido, o que temos hoje de crente com medo de morrer é coisa séria. Aleluia. Mas eu vim aqui nesta noite, amados, em nome do Senhor Jesus, aleluia, para te trazer-vos a memória que o Deus que tu serve, irmãos, é o maior. E se você está aqui, meus irmãos, e tem consciência disso, você tem que estar certo, meus irmãos, que a sua vida com Cristo é uma bênção, mas que o partir desta, aleluia, é muito melhor, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele foi enfático em dizer-nos ali, no seu capítulo 6, versículos de 8 ao 11, ele diz: ora, seja morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte já não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia, isto é importante, meus irmãos. Mas Filipenses 1:21, ele foi enfático, meus irmãos, e disse: a minha ardente expectativa e esperança é esta, em nada ser confundido, mas ter muita coragem, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Quantos aqui têm por lucro a morte em Cristo? Levante a sua mão em nome de Jesus. Fique de pé, igreja, em nome de Cristo, o Senhor. Aleluia. Queridos, se vivemos, vamos viver em Cristo. Aleluia. Se morremos, irmão, se o nosso momento chegou, nós temos que estar morrendo a cada dia. Morrer para o pecado, morrer para o ciúme, morrer para a inveja, morrer para tudo quanto o mundo nos oferece, meus amados, mas entender, meus irmãos, que o final é sempre o melhor para aqueles que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o nosso Deus é o maior. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno.
Louvado seja Deus. Vamos orar, pastor? Posso orar, pastor? Tenho essa liberdade? Aleluia. Eu desejo orar nesta noite, sabe por quem, irmão? Por você, meu amado, por você, minha amada, que estava na situação da seguinte forma, pensando que o seu problema, que a sua luta, que a sua dificuldade, meus queridos, era tão grande, mas hoje você estava já com a consciência longe do grande poderio de Deus, mas hoje eu vim vos trazer-vos à memória a grandeza que é o Deus que você serve, a grandeza que é o Deus que você está servindo. E eu estou dizendo esta noite, em nome de Jesus, através da sua palavra, você não vai ser vitorioso, você não vai ser vitoriosa, você já é um vitorioso, você já é uma vitoriosa, em nome de Jesus. Você que quer tomar posse dessa bênção, sai do seu lugar, vem até aqui ao altar, e eu desejo abençoar você, em nome de Jesus, com os demais homens de Deus que aqui está. Você que quer receber a conclusão desta vitória, pode dar um passo de fé, e nós vamos estar orando por você aqui nesse altar, em nome de Jesus Cristo. Você vai tomar a posse da sua bênção. Eu também não posso encerrar este culto esta noite convidando você, quem sabe que veio aqui esta noite e você já está afastado, distanciado dos caminhos do Senhor, e esta palavra tocou no seu coração, esta mensagem te trouxe à memória o grande poderio do seu Deus. Eu quero convidar você para retornar para a casa do Pai, para retornar a servir este Deus todo poderoso, aquele Deus que tudo pode, o Deus que pode transformar, o Deus que pode mudar a sua vida, aquele Deus que realmente muda o cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja que crê nesta verdade, levante a sua mão e glorifique a Deus, e vamos orar conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Eterno. Meus queridos, é hora de trazermos à memória essas verdades muitas vezes, porque às vezes, irmãos, nós chegamos sim a esse ponto, nós chegamos sim, irmão, existem momentos em que nós achamos que não dá para prosseguir, que não dá para transpor, a luta é tremenda. Meus queridos, o Senhor já disse, hoje foi dito aqui, meus irmãos, que aleluia, quem disse foi o nosso Senhor, que as portas dos infernos não se prevalecerá contra a igreja do Senhor, irmão, aleluia. Em outras palavras, quando Jesus disse isso, irmão, ele quis dizer o seguinte: pode tudo se levantar contra a igreja, pode, meus irmãos, os momentos políticos, as leis que estão se formando aí hoje, contrariando, meus irmãos, ao caráter da igreja, tudo pode se levantar, meus queridos, e as coisas vai de mal a pior, não vai melhorar, pastor, não vai, irmão, para o mundo aí fora não, mas essa palavra não é para mim e nem para você, porque em outras palavras, o Senhor quis dizer o seguinte, que tudo isso se levanta, mas se você continuar esperando no Senhor, Satanás vai ter que bater em retirada, porque esta igreja tem um dono, e o seu dono é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do eterno Deus. Aleluia, levante assim a sua mão aos céus comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oh eterno Deus, nesta noite, Senhor, nós ministramos a Tua palavra com muita simplicidade, Senhor, Papai querido, trazendo a memória do seu povo, a grandiosidade que Tu és diante de tudo e de todos. Pai eterno, Deus dos céus, aqui está, Senhor, na Tua igreja, no Teu altar, Senhor, vidas, ó meu Deus, que crê na Tua grandeza, que crê, Senhor, no Seu poder. Papai querido, Papai eterno, ó Deus, seja qual for, ó Deus, a necessidade, as barreiras, ó meu Deus, eu quero nesta noite, como Teu servo, ó Deus, impetrar a bênção
bênção para cada vida, para cada família que se fez presente neste santuário. Pai querido, nós somos a tua igreja, sempre foi e será vitoriosa em ti. Pai eterno, nós te louvamos, ó Pai, nós tributamos a ti toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor, seja dado a ti esta noite, papai querido. Portanto, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, pela tua força, pela tua graça, pelo entendimento, ó Deus, de entender a tua palavra. É o que nós te louvamos, tributamos a ti todo louvor, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. E a igreja do Senhor diga amém.